A União Europeia deverá ter pelo menos 42,5% de energia proveniente de fontes renováveis em 2030. Emmanuel Macron apresenta plano de poupança de água face à seca que se vive em França. A Agência Internacional de Energia Atómica, preocupada com o aumento da atividade militar na região de Zaporizhia, mas acredita na possibilidade de uma solução diplomática. Ursula von der Leyen defende que a União Europeia deve controlar melhor os riscos da relação com a China. Em 2030, a cota de energias renováveis na União Europeia deverá ser de pelo menos 42,5%. Uma grande subida, já que o valor anteriormente estabelecido era 32%. O acordo foi obtido quinta-feira entre os representantes dos 27 países e o Parlamento Europeu. Atualmente, a média no bloco é de 22%, embora em Portugal chegue quase aos 60% por causa das barragens. Assim, cada Estado-membro poderá mesmo ir mais longe se desejar e cabe-lhe escolher que fontes vai utilizar para cumprir a meta. As verbas da União Europeia dão prioridade às infraestruturas de energia eólica, solar e hidrogênio. O relator da legislação no Parlamento Europeu realçou ainda o esforço que foi feito para simplificar a burocracia para os investidores. We now say to the member states, you have 12 months for a solar park or a wind park, and if this solar park is within 12 months not granted, then it's automatically granted. We call it positive silence, and I think this is a wonderful instrument to speed up the permitting procedures in member states. A sombra da energia nuclear paira sobre este compromisso, com a França a defendê-la fortemente para fomentar o futuro do hidrogênio. Além disso, argumenta que não emite gases com efeito de estufa, mas vapor d'água. O urânio não é visto como uma fonte de energia renovável, mas também não ficou com o rótulo de combustível fóssil. The French did not win today. They wanted to have renewable energies and nuclear energy at the same level. They did not win today, but I believe they will fight in every other dossier, and this will be an ongoing conflict. A biomassa, que usa plantas e árvores, também recebe o estatuto de recurso limpo. As organizações não-governamentais ambientalistas lamentam a decisão e argumentam que as florestas devem ser preservadas para absorver os gases poluentes na atmosfera e preservar a biodiversidade. A Oxfam diz mesmo que vai causar maior instabilidade alimentar, porque muitos campos agrícolas são usados para produzir biocombustíveis à base de óleos vegetais, leguminosas e cereais. Emmanuel Macron aponta à poupança dos franceses e depois do plano de sobriedade energética apresentado em outubro, agora chegou a vez de sobriedade para a água. O presidente francês apresentou uma lista com 53 medidas e assumiu o objetivo de reciclar 10% da água utilizada até 2030, contra menos de 1% atualmente. Comme là aussi nous l'avons fait pour l'énergie, nous allons demander à chaque secteur un plan de sobriété sur l'eau d'ici à l'été. Les ministres réuniront dans les prochains jours dans l'ensemble des secteurs concernés. L'énergie, l'industrie, le tourisme, les loisirs, l'agriculture. Ça marche bien quand tout le monde sait l'évolution de la situation, quand tout le monde est responsabilisé et quand on sait que les efforts sont partagés. O ano passado, a França conheceu a maior seca desde que há registros e este inverno estabeleceu um recorde de 32 dias sem precipitação no seu território. No início de março, as reservas estavam 80% abaixo do normal. A agricultura é a maior consumidora de água no país, representando 58% do total. A segurança em Zaporizhia tem sido uma das maiores dores de cabeça para a comunidade internacional desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Em visita à central nuclear, agora em mãos russas, Rafael Grossi não escondeu a preocupação com o aumento da atividade militar na região, mas mostrou-se otimista na possibilidade de uma solução diplomática. The idea is to agree on certain principles, certain commitments, including not to attack the plant, for example, and some others. Электричество не идет никуда.
Два реактора, которые сегодня работают, они работают в режиме так называемого горячего останова, то есть выработки электроэнергии в этом режиме не предусмотрено, вырабатывается тепло. Os vestígios de bombardeamentos ainda são visíveis na central. Ambas as partes se acusam mutuamente. A Rússia insiste na necessidade de manter as forças na central para impedir uma catástrofe nuclear causada pelos sabotadores ucranianos. A Ucrânia acusa a Rússia de usar as instalações como escudo para proteger soldados e equipamento militar. A ONU apela à criação de uma zona desmilitarizada, mas Rafael Grossi diz que prefere concentrar-se em medidas realistas que possam ser aprovadas por ambos. A União Europeia precisa de ser mais dura com a China, disse Ursula von der Leyen num discurso de quinta-feira em Bruxelas, avisando que o governo de Pequim é cada vez mais repressivo a nível interno e assertivo no estrangeiro. A Presidente da Comissão Europeia viajará para a China na próxima semana na companhia do Presidente francês Emmanuel Macron, porque considera importante manter o diálogo. I believe it is neither viable nor in Europe's interest to decouple from China. Our relations are not black or white, and our response cannot be either. And this is why we need to focus on de-risk, not decouple. O encontro em Pequim acontecerá algumas semanas após o presidente chinês Xi Jinping ter visitado o homólogo russo Vladimir Putin em Moscovo. Xi pretendia estreitar os laços bilaterais e discutir uma proposta de paz para a guerra na Ucrânia. Any peace plan which would in effect consolidate Russian annexations is simply not a viable plan. We have to be frank on this point. How China continues to interact with Putin's war will be a determining factor for EU-China relations going forward. Von der Leyen acrescentou que a China quer explorar a fraqueza da Rússia para aumentar o seu poder geopolítico a nível global. A ideia será fazer uma mudança sistémica da ordem internacional, colocando a China no centro. It is clear from this visit that China sees Putin's weakness as a way to increase its leverage over Russia. And it is clear that the power balance in that relationship, which for most of the last century favored Russia, has now reversed. Um dos analistas que ouviu o discurso avisa que a União Europeia tem de se ajustar a um mundo mais bipolar e deve fazê-lo nos seus próprios termos porque tem vulnerabilidades diferentes das de outras potências. We cannot have a trusted and deep relationship with a China that would support and continue to support the Russian war machine. So better than being pushed around by others to tell us what we need to do in this space, it's better for us to define the terms of our engagement. Do we have time? Well, it's a very urgent business indeed. There are risks that will probably increase. Our dependence is extremely high in certain aspects. And the geopolitical tensions around China are increasing. So it's an urgent business, but at the same time, let's do it properly and not overreact. A Presidente da Comissão Europeia concluiu que o bloco precisa de reavaliar o acordo global sobre investimento com a China, que está paralisado desde 2021, pendente de ratificação. 4 antigos bancários na filial suíça de um banco russo foram considerados culpados de negligência na monitorização de transações financeiras. De acordo com a Justiça Suíça, os funcionários em questão ajudaram Sergei Roldugin a depositar vários milhões de francos em 2 contas entre 2014 e 2016, sem investigarem devidamente a origem dos fundos, o que constitui uma violação das leis suíças contra a lavagem de dinheiro. Roldugin é um violoncelista conceituado na Rússia e amigo de longa data de Vladimir Putin, sendo inclusivamente padrinho da sua filha mais velha. A ligação foi revelada pelos Panama Papers em 2016, que sugeriram que Roldugin era um dos homens utilizados pelo presidente russo para canalizar dinheiro para o estrangeiro. O Kremlin sempre negou as acusações, mas os bancários acabaram mesmo por ser considerados culpados e condenados ao pagamento de uma multa com pena suspensa. Determinados a resistir, os monges ortodoxos, expulsos do mosteiro de Lavra Kiev-Perchek, recusam-se a partir. O governo ucraniano acusou-os de apoiar Moscovo e de manter ligações com a Igreja Ortodoxa Russa e ordenou aos clérigos que abandonassem o local.
Але ж немає права визнати братів, це вчора ми отримали лист від ООН, що ми лишаємося влади до того часу, поки не пройдуть суди, не буде рішення суду. І тоді ми, якщо буде в нашу сторону, то в нашу сторону, або в їхню сторону подається апеляція до повного закінчення суду. As autoridades afirmam que os monges violaram o contrato de arrendamento ao fazerem alterações ao local histórico, o que é negado pelos clérigos. A disputa sobre o local ortodoxo mais venerado da Ucrânia é parte de um conflito religioso mais vasto, que se desenrola em paralelo com a guerra. A Câmara Baixa do Parlamento Alemão engalanou-se para receber uma visita sem precedentes. O monarca do Reino Unido foi o primeiro soberano a discursar na Assembleia. O papel da Alemanha no apoio à Ucrânia na guerra contra a invasão russa foi elogiado por Carlos III. Als größter europäischer Geber für die Ukraine haben wir entschlossen reagiert und Entscheidungen getroffen, die früher vielleicht unvorstellbar gewesen wären. Der Entschluss Deutschlands, der Ukraine so große militärische Unterstützung zukommen zu lassen, ist überaus mutig, wichtig und willkommen. A visita de Estado de Carlos III termina sexta-feira. O rei pretendia começar o reinado com uma visita à França e à Alemanha em forma de reconciliação com a Europa, 6 anos depois do Brexit. A etapa francesa foi cancelada devido aos protestos no país.